Boa noite. Eu sou Guilherme Macalossi, está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, promovendo todas as noites os debates sobre os temas do momento, os assuntos mais importantes discutidos no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal. Vocês podem nos acompanhar através dos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais. A RDC TV é uma televisão multiplataformas, no live stream do Facebook e também no live stream do YouTube. Não deixem de mandar as suas mensagens, elas são muito importantes. A interatividade faz parte deste programa, então seja também um participante da nossa roda. Mande a sua opinião, mande o seu comentário, mande a sua observação. Se você enviar a sua mensagem pelo Facebook, no chat, nós vamos lê-la, ela vai passar na sua tela, e se você mandar a sua mensagem pelo WhatsApp, nós vamos lê-la aqui dentro das possibilidades do programa. Sempre agradecendo a participação de todos, os debates estimulantes que temos aqui causam bastante repercussão e as pessoas costumam enviar as suas avaliações. Aliás, no programa na última sexta-feira sobre os rumos da educação no país e o contingenciamento de despesas do governo federal, causou uma quantidade bastante grande aí de movimentação nas redes sociais. Então, muito obrigado a todos pela audiência. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a medida provisória da liberdade econômica que foi anunciada no governo federal, mas que agora ganha aditivos importantes, porque será replicada no âmbito estadual e também no âmbito municipal. Quando se fala de liberdade econômica, as pessoas podem achar um tanto quanto genérico. Mas o que isso causa de efeitos objetivos na vida de cidadãos comuns, de empresários, de empreendedores, de trabalhadores? Afinal de contas, qual é o impacto gerado? Os seus efeitos, a possibilidade disso se reverter em crescimento da economia, geração de empregos, tudo isso nós discutiremos na edição de hoje do Cruzando as Conversas, que terá a participação do mestre em ciência política, jornalista, professora, palestrante e membro do grupo Pensar Mais, Fernanda Barti. Advogado, mestrando em História, ex-secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, atual vereador de Porto Alegre pelo PP, Ricardo Gomes. E o advogado, doutor em Direito e professor universitário, Rafael Abreu. Muito bem, senhores, sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de começar esse programa aqui, fugindo um pouco rapidamente do assunto. Fernanda, nós repercutimos isso no jornal da RDC antes, apresentado pela minha querida colega Carla Bisol. Tivemos agora há pouco o lançamento da frente parlamentar aqui no estado do Rio Grande do Sul em relação ao Escola Sem Partido. Exatamente. Rapidinho, o que foi discutido lá? E o primeiro seminário estadual de Escola Sem Partido também, né? Com a presença da deputada federal Bia Kicis, do Miguel Najib, que é o idealizador do projeto Escola Sem Partido, e é a frente parlamentar do deputado estadual Eric Lins. Né? Foi bem interessante o debate, estava lotado, é raro tu ver uma frente parlamentar ser lançada com uma sala cheia, com um monte de gente de pé, né? O que mostra o quanto o tema é relevante e quanto o tema provoca a sociedade, né? Eu gosto muito do debate, né? Eu acho que a grande vantagem do projeto Escola Sem Partido foi ter trazido a questão da doutrinação para o debate público. Eu gosto de pensar numa escola plural, numa escola sem doutrinação, né? E acho que isso é uma coisa benéfica para todo o sistema público ou privado de ensino. Tem gente que não gosta de falar sobre isso, né? Acha que tu está querendo amordaçar o sistema. Eu penso que enquanto a gente ainda tenha que conviver com um MEC que dita como as coisas devem ser conduzidas em sala de aula, o principal é que tu evite abusos, né? Porque as crianças estão lá dentro totalmente vulneráveis, né? Tudo bem. Então tá aí, foi o lançamento hoje, nós tivemos a matéria no jornal da RDC e em breve vai estar no nosso site. Eu vou continuar com a Fernanda, já que foi ela uma das promotoras da vinda do Paulo Ebel aqui para o Rio Grande do Sul, na sexta-feira. Ele veio falar sobre a MP, da liberdade econômica. Eu gostaria que tu falasse um pouco agora da vinda dele aqui ao Rio Grande do Sul. Na verdade, foi uma extensa agenda que ele já tinha marcado, né, no dia 17.
em Porto Alegre. Ele é gaúcho de Porto Alegre, ele está morando aqui nos finais de semana. E foi provocado, inclusive, pelo Ricardo Gomes, que está com a gente aqui no programa também, porque a gente ia trazer o Ebel só mês que vem. Aí o Ricardo disse, não, mas a gente quer trazer essa MP aqui para o município, né? A gente quer municipalizar essa MP da liberdade econômica, então vamos trazer ele antes, que aí a gente casa uma coisa com a outra. Ele vem, apresenta os fundamentos da MP, o que a gente precisa para fazer ela deslanchar, que precisa de pressão popular, como todas as outras MPs do governo federal, para ser aprovado logo. E como ela é uma MP que ela demorou muito para sair, relativamente aos outros governos, é uma coisa que a gente já tinha que ter há 30 anos no Brasil. E é muito engraçado quando tu analisa os aspectos da liberdade econômica que ela traz, a liberdade para tu trabalhar, a liberdade para tu poder empreender, te sustentar tua família, que chega a ser até surreal tu pensar que a gente precise de um projeto assim no Brasil. Infelizmente a gente precisa. E o projeto ele é maravilhoso, ele desburocratiza, tira importantes travas em vários aspectos e permite que as pessoas possam trabalhar, se sustentar e ganhar o seu dinheiro sem estar com o Estado no seu cangote, sem estar com aquela fúria recatatória e fiscalizatória do Estado como um pesadelo que te deixa, às vezes, 2, 3 anos, 4, 5 anos esperando para abrir um negócio, né? Só para esclarecer para o nosso público, o MP, é muito mencionado, né? 2 letrinhas que são da maior importância, medida provisória. Ou seja, é uma normativa que tem efeito de lei e ela vale imediatamente. Foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, ou seja, os seus efeitos já estão vigorando, só que ela tem um prazo de validade. Eu só queria fazer uma observação em relação a isso, porque eu sei que o Ricardo e o Rafael Abreu vão apresentar mais detalhadamente, mas as 2 coisas que eu achei que são as mais impactantes a nível federal é a questão do baixo risco, que ele parte a priori de que todas as atividades de baixo risco não precisam de burocracia para abrir. O que é uma atividade de baixo risco? Eles vão fazer uma categorização, eles têm 60 dias do governo federal para fazer isso, nas áreas que não estejam já legisladas no município. A menos que o teu município tenha uma lei específica que diga que tal atividade é médio risco ou alto risco, ela é baixo risco. Então, todas as que são de baixo risco, ou seja, a princípio, todo o resto que não oferecer risco sanitário, risco ambiental e risco de vida, está liberado, sem a necessidade de alvarás, autorizações, burocracia. Ele, inclusive, usou muito o exemplo de um barbeiro, uma costureira, uma pessoa que abre um negócio em casa. Não precisa. E isso, todo mundo que trabalha com inovação também entra nessa área, né? E o principal, em termos de burocracia municipal, é o princípio da caducidade, que ele falou muito bem, que as pessoas que precisam, às vezes, de um alvará, de uma licença, de um documento municipal, leva 2, 3 anos. Agora, o município tem que te dizer quanto tempo ele vai levar para te entregar determinado documento e se ele não te entregar, caducou. Tu está livre para agir sem precisar mais do município. Ele perde o direito de te exigir aquele documento. Muito bem. Ricardo Gomes, muito bem-vindo aqui novamente ao programa, um prazer recebê-lo, boa noite. Obrigado. E é um dos proponentes do projeto em nível municipal. Exatamente. Obrigado, boa noite a todos os telespectadores, aos colegas de mesa, um prazer voltar aqui na RDC TV. Esse é um projeto, eu diria, que traz o Brasil para o século 20, não para o 21. Para o 20? Para o 20. Tu acha que está atrasado o projeto? Tu acha que é insuficiente Isso o projeto? poderia ter acontecido há um século. Vou dizer que tu é um vereador do século XX. Estou ajudando a fazer o Brasil andar, porque o Brasil estava parado no século XIX. Quando a gente viaja, muitas pessoas saem do Brasil, vão conhecer outros países, se surpreendem. Como é fácil abrir uma empresa, sei lá, no Canadá, como é fácil abrir uma empresa na Dinamarca, o sujeito em meia hora, na Holanda, em meia hora com a carteira de identidade abre uma empresa. Por quê? Porque em vez de ter que pedir uma licença para o Estado, para pedir autorização para trabalhar, é um mero registro que a pessoa faz. A pessoa vai num órgão público, declara lá, olha, eu estou exercendo tal atividade no endereço tal, se quiser vir me fiscalizar, eu estou aqui, eu existo, eu vou pagar os meus impostos, ele informa o Estado que ele existe. Aqui no Brasil, até essa medida provisória que foi emitida agora,
É o contrário, a pessoa tem que ir lá pedir licença para trabalhar. Pelo amor de Deus, município, governo do estado, presidência da República, deixa eu trabalhar como se o governo fosse dono da atividade econômica das pessoas. E o que essa medida provisória está fazendo é isso. Está invertendo o jogo, está trazendo o Brasil... Não, mas por que demorou tanto para apresentar um projeto desse? Porque a mentalidade brasileira... Nós liberais antes dos parlamentos, ninguém apresentou nada. Mas é uma questão de, primeiro, de apresentar até passar é outra coisa. Nunca tivemos um ministro, talvez, como o Paulo Guedes, um liberal de carteirinha, com um ministério com um poder suficiente. Olha que fundiu o Ministério do Trabalho, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Ministério da Previdência. Enfim, numa posição chave dessa, com uma visão e num momento em que a sociedade brasileira está pronta para isso. Eu fui o autor, nós passamos na Câmara de Vereadores aqui a unanimidade, o que para mim é um sinal dos tempos. Eu acho que é um destaque que o público merece saber, né? Nós aqui da produção do Cruzando as Conversas, encontramos dificuldade de encontrar pessoas que viessem aqui para fazer um contraponto ao projeto. E esse é um sintoma. Não, isso é bom, que bom que você reconhece que o projeto é importante. Que bom que chegou a hora. Isso até foi comentado com o Paulo Ebel. Ele disse, quando ele veio apresentar para o Brasil 200 a convite da AGE, semana passada, que no Congresso, inclusive, tem deputados federais do PT defendendo o projeto. Apoiando o projeto. Nada é mais forte do que o MEDECO já hora é chegada. E o Brasil está sentindo o custo e o peso. Eu estava dizendo, eu fui o autor da lei que extinguiu a exigência de firma reconhecida e cópia autenticada no município de Porto Alegre. O município não pode mais exigir firma reconhecida e cópia autenticada. Está no sentido desse projeto que diz o quê? É que o município tem que reconhecer a boa-fé das pessoas. Em vez do sujeito ter que provar para o órgão público que ele está falando a verdade, que aquele documento não é falso, que aquela declaração é verdadeira, a prefeitura tem que aceitar a declaração da pessoa e fiscalizar depois. Isso inverte a cultura brasileira é da desconfiança em relação ao cidadão. Eu disse para o Paulo Ebel, que esteve em Porto Alegre, é o secretário de desburocratização, gestão e governo digital. Isso? Gestão e governo digital do Ministério da Economia. Ele esteve aqui e eu disse o seguinte, vocês estão desfazendo as reformas pombalinas. Eu me lembro que tu disse. Marquês do Pombal, 1790, em Portugal, criou esse estado burocrático português que o Brasil importou. Cartorial, os cartórios, registro de firma, tudo isso Portugal já abandonou no século XX, e é por isso que eu estou dizendo que isso traz o Brasil para o século XX, e o Brasil continuava aferrado nisso, com uma casta de interesses ao redor, um monte de coisa que atrasa a vida do brasileiro, dificulta para as pessoas terem acesso à geração de emprego, renda, começar um pequeno negócio, uma costureira, você vender pastel para a rua, as pequenas atividades, que são as que mais sofrem com o peso da burocracia, essas estavam sendo excluídas. E eu ainda brinquei, eu disse assim, em 1890, teve um decreto do Rui Barbosa, que dizia o seguinte, primeiro governo da República, dizia o seguinte, que as empresas não precisavam mais de autorização do governo para se instalar. 1890, não vingou lá. Nós passamos mais 100 anos pedindo alvará, a pessoa tem que trazer documento autenticado, comprovante de residência. Às vezes, eu vou contar a minha experiência, porque eu fui secretário de finanças no município em que nasci. Quer dizer, a exigência de documentação que os próprios órgãos de governo têm. Em Porto Alegre aconteciam coisas assim, o sujeito ia pedir um alvará para operar. E aí dizia assim, não, mas tem que trazer o registro do imóvel aqui, a licença do imóvel. E ficam de frente numa sala, a sala do empreendedor que dá o alvará e o escritório de licenciamento de imóveis. Então o sujeito literalmente tirava um documento de um lado da sala, atravessava a sala e entregava para a prefeitura do outro lado. Isso é surreal. Isso é surreal. Quando não acontecia, como acontece ainda, a pessoa pedia um alvará e a prefeitura dizia assim, não posso lhe dar o alvará porque o seu imóvel é residencial. Aí o sujeito tira o boleto do IPTU do bolso e diz assim, não, olha aqui meu alvará, eu pago o IPTU de um imóvel comercial. Ah, mas isso é lá no sistema da fazenda, aqui no outro sistema, no mesmo município.
Então, essa medida provisória que nós estamos transformando numa lei municipal aqui para que valha dentro de Porto Alegre, ela obriga o município a acreditar no cidadão. Se ele diz que reside no endereço tal, não vou pedir a conta da luz, a conta do telefone, o município é obrigado a acreditar na boa-fé do cidadão. Se ele descumprir a boa-fé, ele é punido. Se ele mentir, ele é punido. Inclusive, tem um artigo no Código Penal para isso, é crime. Né? Mentir para tirar um proveito econômico. Então, nós estamos trazendo o Brasil, essa medida provisória traz o Brasil e o nosso projeto traz Porto Alegre para uma situação de liberdade econômica. As pessoas vão conseguir se relacionar economicamente dentro da cidade sem pedir licença e amém para a prefeitura. Muito bem. Professor Rafael, prazer recebê-lo também aqui no Cruzando as Conversas. Boa noite. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu acho que é muito importante e é realmente sintomático que nós estejamos aqui hoje discutindo a MP da liberdade econômica e a projeção disso a nível municipal sem que haja opositores. E isso é sintomático, mas me parece... Mas não foi porque eu não quis o debate, porque realmente todo mundo diz, mas eu sou a favor, não sei o quê. Ninguém queria vir aqui para debater com vocês. Desculpa te interromper, mas eu preciso fazer um registro que a primeira coisa que eu devia dizer, esse projeto em Porto Alegre foi apresentado por mim, pelo vereador Felipe Camozato, pelo vereador Mendes Ribeiro, 3 colegas de partidos diferentes, o que já mostra também que... Nós convidamos o vereador Mendes Ribeiro, mas ele acabou não podendo vir, só para informar a ausência aqui na mesa, em virtude de um compromisso do vereador. Perfeito. Rafael. Mas o que eu dizia é que, em verdade, é pouco mais do que evidente que não poderia haver opositores a essa medida provisória, por uma razão muito simples. Ela, na verdade, apenas estabelece aquilo que nós sabemos como algo importante, que é o fato de que a administração pública deve servir aos cidadãos e não ao contrário. Aquilo que hoje se chama administração pública cooperativa, cidadã. E, na verdade, isso é muito claro no projeto, e tanto no projeto municipal quanto na MP, isso fica claríssimo quando diz, por exemplo, que a administração pública não pode tratar desigualmente os iguais. O que, na verdade, é uma obviedade, é um truísmo dizer isso em pleno século XXI. Mas a MP, por exemplo, diz que nas instâncias administrativas, a administração pública não pode oferecer um tratamento a uma pessoa que se enquadra em uma determinada situação jurídica exatamente igual a de outra pessoa para quem ela disse que deveria fazer o contrário. E isso é muito comum em instâncias tributárias, administrativas, regulatórias em geral. Essa me parece uma primeira, digamos assim, primeiro ponto de partida, né? Tratar as pessoas de maneira igual. A lei igual para todos. Lei igual para todos. Um segundo desdobramento disso se é verdade que a administração pública deve servir ao cidadão e não o cidadão servir à administração pública, é óbvio que a presunção de boa-fé fica com o cidadão. Então, tudo isso deriva justamente da ideia de que a administração deve cooperar com a cidadania. Terceiro exemplo, o cidadão que apresenta essas informações, ele não tem que buscar documentação nos próprios espaços públicos para os quais ele está pedindo alguma coisa. Então, ele justamente pode apresentar a cópia digitalizada e isso deve ficar nos arquivos da administração pública. Então, depois nós vamos falar de outras repercussões, para além da repercussão que nos parece aqui a mais importante, que é a de liberação das atividades de baixo risco, independentemente de alvará. Que essa é a fonte da maioria dos empregos, é importante dizer. Obviamente. Exatamente. Por isso que nós estamos discutindo esse assunto. Mas existem outras repercussões. Que existe impacto na vida real. Não é uma elucubração teórica. É uma coisa que afeta as pessoas. Ainda mais num país que tem 14 milhões de desesempregados. Em que há necessidade de se criar emprego. Em que há necessidade de se criar desenvolvimento. Geração de empresa. Claro. Nós temos visto um mercado cada vez menos disposto ao investimento. Então, medidas incentivadoras são fundamentais. E veja que no nível municipal, talvez isso não seja absolutamente importante, mas no nível federal é muito importante. A MP diz, o governo não poderá regular preços. Isso é muito importante. Dizer isso em pleno século XXI também não aqui é um truísmo, mas é importante que haja uma medida provisória que diga isso, que se transforme em lei. Né? Porque justamente o governo, quando interfere nos preços, ele obviamente está causando ruídos no mercado e afastando investimentos e obviamente cria todas as consequências negativas que eu talvez não tenha vivido tudo isso, mas aqueles que viveram na década de 80 sabem muito bem o que significa controle de preços para a economia. Então, apenas para ilustrar que para além daquilo que parece ser o mais importante, justamente de permitir que a atividade econômica se desenvolva independentemente de autorização, também existem outros que para nós podem ser truísmos, mas que diuturnamente a administração deixa de respeitar e que a MP traz
ao meu ver, muito bem como diretrizes para a administração pública no nível federal, e aí estamos replicando em Porto Alegre, no nível municipal, e logo, logo também no nível estadual. Me parece, então, que aqui o que estamos fazendo é mostrar que a administração pública serve à cidadania e não o contrário. O indivíduo é quem manda e quem outorga o poder para que a administração se desenvolva. Eu vou voltar aqui para a minha fala que eu anteriormente já havia tocado, lembrando a minha passagem pelo governo como secretário, porque é fundamental compreender isso, porque a minha passagem ajudou a consolidar alguns pensamentos que eu tenho. Quando eu fui secretário de Finanças do meu município, a legislação em relação à obtenção de alvarás, que é a possibilidade do empresário abrir o seu negócio, ou seja, o sujeito está lá, eu quero trabalhar, eu quero produzir, eu quero pagar impostos. E o governo fica criando, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que se dirigir a tal lugar, tal. A experiência que eu tive de servir assim, de cão-guia para os empresários na situação de cordeirinhos, assim, peraí que me dá a mão aqui que eu vou te levar onde tu tem que ir para tu conseguir aquilo que tu pretende. Foi uma das coisas mais tristes que eu já vivenciei, porque eu me coloquei naquela situação que é muito comum, que é a do vendedor de facilidades no meio das dificuldades, criadas pelo próprio organismo estatal. Quer dizer, o organismo estatal criou toda a legislação, que gera um monte de inconsequências, um monte de absurdos, e eu como gestor, eu como operador da máquina pública, eu como administrador, tento ajudar o empresário, porque eu não concordo com aquele conjunto de coisas, e eu tento furar essa burocracia. Ou seja, eu estou facilitando as coisas porque as dificuldades foram criadas pelo lugar onde eu trabalho. Foi uma experiência, foi enriquecedora do ponto de vista das ideias e do desenvolvimento teórico da minha parte, mas ao mesmo tempo, em termos práticos, foi uma das coisas mais tristes que eu já fiz na minha vida. É frustrante, é muito frustrante. Quando tu te dá conta que a maior parte dessas pessoas não sabe enfrentar esse monstro da burocracia que foi criado no Brasil. O secretário Paulo Ebo, ele foi muito claro ao afirmar mais de uma vez que essa medida provisória, ela beneficia em primeiro lugar os pequenos, que são aqueles que têm uma empresa para se sustentar ou sustentar sua família. Tanto é que dentro do risco baixo, eles vão colocar todas as atividades artesanais que, obviamente, não infringam aqueles 3 pontos, sejam de baixo risco. Tudo que é artesanal, imagina o impacto que isso vai trazer no interior do estado, nos pequenos municípios, onde as pessoas têm aqueles módulos de agricultura familiar, de produção de embutido, de produção de geleia, de produção de queijo artesanal, de várias coisas que estavam sendo proibidas, literalmente, de poder fazer. E isso volta a ser permitido. A menos, é claro, que o município veja essas pessoas como potenciais infratores e geradores de risco e resolva fazer uma lei municipal para impedir estes setores de se beneficiarem dessa medida. Mas aí vai ser um desgaste dos municípios, né? O governo federal abriu a porteira. Está facilitando a vida de quem quer trabalhar. É liberdade para trabalhar, literalmente. Isso. Nós estamos num país em que 60% da população economicamente ativa está no que nós chamamos de a informalidade. O que é a informalidade? O sujeito trabalha, ele tem a renda dele, mas ele não tem carteira assinada, ou é um empreendedor, vamos dizer, um pintor de paredes, por exemplo, que é um freelancer. Marido de aluguel. Vai de residência em residência, ele tem a sua renda, mas ele é um informal. Essa pessoa está excluída do mercado bancário, ela está excluída do mercado de crédito, não tem uma renda para declarar formalmente numa loja para fazer um crediário. Por quê? Porque para se formalizar, o tamanho tem que pular uma parede altíssima, que tem que juntar a documentação, tem que fazer a comprovação, tem que passar 2, 3 dias juntando o documento, vai na junta comercial, registra, vai na prefeitura, pede o alvará, comprova que tem residência, aí não pode ser no imóvel residencial, tem que mostrar que... Então, é um obstáculo para a pessoa se formalizar que é alto. Normalmente, esses pequenos negócios, eles duram pouco. A pessoa testa, vai para uma atividade, não deu certo, vai para outra. Então,
as pessoas não se formalizam porque tem uma insegurança, até se vão continuar fazendo aquilo por muito tempo. O que essa medida provisória e a lei que nós propusemos em Porto Alegre permite é que essa pessoa simplesmente ou acesse um site e se registre, diga lá, olá, eu existo, eu moro no endereço tal e eu exerço tal atividade. E com isso ela passa a ser um empreendedor formal, dentro da lei, cumpridora de suas obrigações, que não deve nada para ninguém, que se é fiscalizado exercendo a sua atividade não é autuado, que não tem uma multa por estar trabalhando sem alvará. Então nós estamos trazendo, num país que tem milhões de desempregados, nós estamos abrindo uma oportunidade para que as pessoas trabalhem formalmente, reconheçam. Mas eu ouvi, agora eu vou fazer uma provocação, eu ouvi alguns profissionais do direito do trabalho reclamando de que isso poderia levar a uma pejotização excessiva da economia. Bom, eu acho que é... Não, foi a única reclamação que eu vi em relação ao projeto. Inicialmente é importante, então eu provoco é importante a gente pontuar uma coisa. Vamos lá. Professor Rafael. O mundo do século XXI é muito diferente do mundo do século XIX, muito diferente do mundo da década de 30, onde foi criada a ideia de que as pessoas tinham que formalizar seu trabalho dentro de um ambiente com hierarquia e com pagamento de salários sempre iguais, porque exerciam atividades sempre as mesmas. E tudo aquilo que o Ricardo está aqui para me corrigir, ele que é um advogado trabalhista e conhece bastante a área, tudo aquilo que norteou a nossa CLT. Aí a gente pergunta, como funcionam essas premissas, como funcionam as premissas do trabalho da década de 40, se nós vamos falar das novas tecnologias? Se é verdade que o padeiro, ou que o cabeleireiro, ou o costureiro teriam enormes dificuldades para abrir seu negócio, é também verdade que esse é um trabalho que já é conhecido da administração pública. Ele já sabe o que cobrar dessas pessoas. E mesmo assim demora. Agora imagina o sujeito que está inovando, criando uma nova tecnologia, que está buscando desenvolver um novo produto, que nem mesmo se sabe onde ele está alocado, em termos de caixinhas lá dentro da prefeitura. Se já demora para o padeiro, para o costureiro, para o cabeleireiro, o que não demora ainda para o sujeito que está inovando. Então, se a gente fala, por exemplo, na questão da pejotização, a gente está pensando com a cabeça do mercado de trabalho da década de 40. E agora nós temos dentro de casa o sujeito que aprendeu a programar, ele é um empreendedor que pode vender seu produto para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. A linguagem da programação, por exemplo, é internacional. Pode trabalhar para uma grande empresa, ou para uma pequena empresa, ou para duas ao mesmo tempo, ou para ele, para três, ou para ele mesmo. E nós estamos cansados de ver também, especialmente no mundo da TI, o sujeito trabalha numa grande empresa, ele desenvolve lá um código específico e a própria empresa diz para ele assim, olha, nós vamos usar esse teu código um pouco, aqui, eventualmente, se tu sair e criar teu próprio negócio com essa ideia que tu teve, tu vai atender várias empresas, vai ganhar muito mais e eu vou ser teu cliente. E esse cara vira um empreendedor e ele vai contratar as pessoas dele. O mundo do trabalho do século XXI, disse bem o Abreu, não é o mundo da CLT. E o que nós estamos assistindo é pessoas, especialmente aferradas à ideia da CLT, especialmente no mundo do direito do trabalho, querendo pegar o mundo atual e colocar ele dentro de uma caixinha de 1942, que é a CLT. E não vai acontecer. O que está acontecendo? O mundo inteiro flexibilizou isso e entendeu que as novas relações de trabalho precisam de outro formato jurídico. O Brasil pode acompanhar o resto do mundo ou tentar encaixotar todo mundo na CLT. Se a gente fizer isso, o investimento, o novo emprego, a inovação, tudo isso vai acontecer fora do Brasil. Então nós temos que entender que o mundo do trabalho mudou. Não é mais aquele trabalho industrial, fabril, que gerou a CLT. Tanto é que essa MP foi apelidada, logo que ela saiu, de MP das startups. Porque ela permitia porque trata desse mercado que o professor Rafael mencionou. Incrível. Nós temos um amigo em comum aqui, que é o Igor Moraes, que foi presidente da Fundação de Economia e Estatística, que foi estudar administração na Califórnia e acabou se envolvendo com alta tecnologia, Big Data, inteligência artificial, voltou com outro foco de trabalho, blockchain, etc. E lá ele relatou um episódio que é muito similar a isso e que eu acho que, inclusive, pode ter muita relação com a MP. Lá ele perguntou para o responsável da prefeitura da cidade onde ele morava como é que eles faziam para fiscalizar e tributar todos esses novos negócios que apareciam assim diariamente.
E o cara ficou meio perplexo, assim, tipo, não Meu entendeu Deus. a pergunta, sabe? E falou para ele, não, mas imagina, gente, nem teria como fazer isso, porque são centenas de empresas novas que aparecem por dia, são projetos novos, são novos empreendedores, a gente deixa eles trabalhar. Sim. Eles têm liberdade para trabalhar. Daqui a pouco, daqui a 2, 3 anos, se eles passarem aquele período inicial que eles levam para se estabelecer, começarem a ganhar muito dinheiro, gerarem um monte de emprego, tiverem estabilizados, aí nós vamos lá visitar eles para ver se eles têm alguma colaboração. Ou seja, naquela cultura se dá um tempo ao tempo para que os negócios se consolidem. Exatamente, mas então, essa é a mentalidade do mundo. Tu mata no nascedouro. Essa é a mentalidade do mundo 4.0, da revolução digital que a gente está vivendo no mundo inteiro, mas que ainda não apareceu por aqui definitivamente. O secretário Lambi, que é secretário estadual de inovação, me disse a mesma coisa, o seguinte, olha, 85% dessas empresas que surgem, elas morrem em 1 ou 2 anos, porque não deu certo, porque o produto não pegou. Se elas morrem em 2 anos, aí já não precisa se preocupar tanto em fiscalizar e ir atrás, porque o ciclo é curto. Se elas não morrem em 2 anos, elas crescem. E quando elas crescem, elas precisam se formalizar, e precisa contratar gente, e elas vêm para dentro da máquina pública ao natural. Então, deem liberdade para as empresas se instalarem, que aquelas que tiverem sucesso e precisarem de um olho do Estado, elas vão estar dentro da máquina ao natural. E é isso. Nós temos que entender também o seguinte, muitas empresas fecham, quebram, são raríssimas as empresas, acho que 3 ou 4%, que chegam na 3ª geração. E nós estamos falando de empresas tradicionais. Tradicionais, que chegam na 3ª geração, do avô passar para o pai e o pai passar para o neto. Então, para que isso aconteça, para que a gente tenha empresas duradouras, nós precisamos produzir centenas, milhares de novas empresas todo ano, para que algumas delas cheguem na 3ª geração. E isso é o que dá dinamismo para uma economia. Se a Prefeitura, o Governo do Estado e a União vão exigir uma pilha de documentos carimbados, registrados para cada nova pessoa, para cada nova empresa, nós não vamos gerar grandes negócios. Falando ainda desse universo do 4.0, da revolução digital, hoje em dia não se fala mais em construção de novas empresas, né? Se fala em construção de novos produtos, novas ideias colocadas em prática. Não chega nem a ser uma empresa no modelo tradicional, de ter um chefe com funcionários, escalonamento. E como que a mentalidade reguladora do nosso sistema cartorial pensa? Vai na junta comercial, o objeto social mudou. Porque a empresa muda, porque as ideias, os projetos vão indo para outras atividades, que são de outros ramos. São ideias que daqui a pouco se cruzaram, mas que uma é tecnológica, a outra é de um produto, serviço que está sendo vendido palpável. E pensar o mundo a partir da ideia de projetos, de ideias sendo desenvolvidas e não de empresas, rompe com esse sistema cartorial. Porque o sistema cartorial, obviamente, nunca vai conseguir andar mais rápido do que as ideias. A inovação sempre vai andar mais rápido que o legislador, sempre vai andar mais rápido que o sujeito que edita uma resolução. Então, me parece que a grande virada de chave, né, não é tão somente a questão da liberação do alvará, eu insisto nisso, acho que isso é importante para as atividades serem mais rapidamente, entre aspas, regularizadas, ou estejam podendo trabalhar mais rápido. Mas também porque muda a mentalidade de o Estado se dar conta de que ele não é capaz de regularizar a tempo. Porque no momento em que ele regulariza, a ideia já mudou, o projeto já se desenvolveu e já se mostrou ruim. Então, me parece que os municípios vão ter que enfrentar uma grande resistência para conseguir incutir nos seus servidores, incutir nos estamentos da administração pública. Não é fácil tu mudar uma cultura nas secretarias de Fazenda. Não é fácil. Não é fácil mudar uma São séculos, isso mesmo, são séculos. A cultura cartorial portuguesa. Agora, e que gera um monte de lucro para agentes específicos. E aí, isso é um fato. Despachantes, E a necessidade de carreiras que nem seriam mais necessárias. Exatamente. E que não vão ser daqui a 10 anos, né? Agora, se esse projeto disruptivo vier ao que tem que ser feito, metade dessas carreiras de governo burocráticas vão ser desnecessárias. Já existem estatísticas que preveem que de 20% a 40% dos trabalhos que são feitos hoje por advogados poderão ser feitos por máquinas no futuro. Quer dizer, no futuro próximo. Né? Por quê? Porque essa revisão manual vai deixar de existir, porque nós vamos automatizar algumas coisas. Agora, nós falamos aqui de dificuldade de achar quem seja contra o projeto. Talvez seja difícil alguém levantar a mão e dizer eu sou contra a liberdade econômica.
Agora, tem um aspecto do projeto, tanto da medida provisória federal como da lei municipal, que na sua aplicação vai enfrentar uma resistência muito grande, que é o seguinte, é o que diz no artigo 5º, que é dever da administração pública municipal evitar o abuso do poder regulatório. E aqui nós vamos no dia a dia encontrar uma resistência. Por quê? Porque o poder público brasileiro, as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas, prefeituras e governos do estado e a União Federal adoram se meter nos negócios privados. E eu vou dar um exemplo. O Uber, Cabify e outros aplicativos para se instalar em Porto Alegre, a lei municipal parece que os vereadores são empresários do meio. Porque eles querem dizer como vai ser o aplicativo, só falta dizer que cor vai ser a tela. Porque a lei é toda detalhada. Teve uma legislação, aliás, aqui em Porto Alegre que obrigou os aplicativos de transporte a contratarem uma quantidade específica de mulheres. Não passou. E a manter os cobradores. Não passou? Estou enganado. Eu pensei que tinha passado. Na próxima segunda-feira... Foi uma tentativa. Na próxima segunda-feira, provavelmente se encerrará o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. É uma lei que gera desemprego, aliás. Mas é uma lei que tanto é uma lei cujo intento regulatório vai um pouco além do que deveria, que o próprio Tribunal de Justiça, que já iniciou o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, já julgou como inconstitucionais vários dos artigos que foram aprovados pela Câmara e provavelmente na próxima segunda-feira vai haver o encerramento do julgamento. Houve um pedido de vista de um dos desembargadores para que se prosseguisse a votação na próxima segunda-feira. Então esperamos que o Tribunal de Justiça, inclusive, chancele aquilo que estamos dizendo aqui, de que o Estado não vai conseguir antever essas inovações tecnológicas e quando ele tenta regular, ele acaba colocando a mão onde não deve. Então, tomara que na segunda-feira que vem a gente tenha um julgamento dessa ação do Partido Novo contra a regulação municipal. Rafa, mais um ponto, Fernando, depois vamos para o intervalo. A gente está falando de uma cidade em que teve imersa em trevas durante muito tempo. Porque nós somos uma cidade que obriga, a gente obriga os postos de gasolina a contratar alguém para botar gasolina no teu carro. Então, a gente tem uma lei que obriga os postos a manter esses postos de trabalho. A gente tem uma resistência à questão do cobrador de ônibus até pouco tempo atrás. Que proíbe a farmácia de te vender uma latinha de Coca-Cola. A gente tem uma série de proibições estapafúrdias, de obscuridade absoluta econômica na nossa cidade. Nós somos a única cidade que tem uma emenda inconstitucional na lei orgânica municipal que impede investimento privado em água e saneamento. Então, Porto Alegre é uma coisa à parte, né? Depois nós vamos continuar analisando esses cenários todos, muito interessantes. Aliás, eu gostaria de agradecer a participação do público. Temos várias perguntas e várias considerações. Temos tempo ainda, então, Beto? Temos tempo, eu vou ler algumas considerações aqui do nosso público. Tem algumas passando na tela, algumas eu li e eu pretendo, inclusive, mencioná-las aqui no programa, porque eu achei que geram valor aqui para o nosso... Todas geram, mas eu li algumas que são perguntas bastante interessantes que foram feitas pelo público que nos acompanha pelo Facebook. Eu vou aqui a uma mensagem vamos ver aqui o nome, do Manuel Gustavo, grande Manuel Gustavo. Boa noite, Macalossi, um grande abraço a ti e ao Abreu, da Confraria dos Civilistas, maior grupo de WhatsApp de professores de direito, liberais e esquerdistas. Parabéns pelo programa, então obrigado a todos aí. O Abreu está na cota dos liberais. Está na cota dos liberais? Dos esquerdistas? Não estou no grupo. Tá. Eu não estou no grupo. Um abraço aí, pessoal da confraria. Um abraço aí para o professor Manuel e também, que esteve aqui recentemente no programa. Mandar um abraço para todos os professores de esquerda. O professor Rafael Dresch já esteve aqui também. Verdade. Professores aí, todos da Confraria dos Civilistas, aí, um abraço para todos. Mais uma mensagem aqui do nosso público. O capital está na iniciativa privada. O Estado tem que deixar quem quer trabalhar longe das amarras do Estado. E claro, redução de tributos é essencial para não surgir a tão famosa curva de Laffer. Assim, a economia brasileira melhora. E ele dá uma sugestão: converter o áudio do Cruzando as Conversas em podcast. Boa. Baita ideia. Vamos tentar viabilizar aí. Então, obrigado aí pela dica. Só mandar aqui um abraço aqui pro nosso... Falando em inovação tecnológica, aí, ó, mais uma. Obrigado, Abar. E eu quero... A inovação tecnológica é uma, hein? Depois vocês falam, nós temos que ir pro intervalo, o Beto está dizendo que já estamos estourando tempo. Voltamos em seguida com o Cruzando as Conversas.
Estamos de volta aqui no Cruzando as Conversas, trazendo para vocês os debates noturnos sobre os temas do momento. Hoje estamos fazendo uma análise da MP da Liberdade Econômica, que surgiu no governo federal e está sendo replicada no âmbito estadual e no âmbito municipal. E os reflexos desta medida na vida do cidadão, seja ele empresário, seja ele trabalhador, ou seja, as pessoas, como elas são afetadas por uma legislação como essa. Para falar sobre esse tema, nós temos aqui a mestre em ciência política, jornalista e professora Fernanda Abart, o vereador de Porto Alegre pelo PP, Ricardo Gomes, e o advogado, doutor em Direito e professor universitário, Rafael Abreu. E nós temos mais mensagens aqui dos nossos telespectadores. Mensagem da Grazi Massoud no Facebook. Bom dia, estamos ouvindo do Egito. Uau. Sucesso e parabéns. Olha aí, ó, poxa, audiência internacional lá direto da África. Está em um lugar que eu quero conhecer e conhecer muito, que é o Egito, né? Pena que há tanta instabilidade política naquela região e às vezes as pessoas ficam receosas de viajar. Mas, poxa vida, boa parte da história humana passou por ali e tem monumentos históricos maravilhosos. Uma grande honra nós temos essa audiência aí do exterior. Mais mensagens. É isso aí, Guilherme. Tem que desburocratizar o sistema, apoiar os micro e pequenos empreendedores, as cooperativas e todos os demais que realmente geram emprego e renda no país, ao invés de esperar que venham mega investidores de fora, que geralmente não vêm e quando vêm pedem sempre mais do que dão, levantando acampamento nas primeiras dificuldades que aparecem. Marcelo ali do Praia de Belas. Mais mensagem. Boa noite. Discurso bonito. Quanto por cento da população faz parte dessas startups? Quando o dono de uma startup vai a um café, as pessoas que atendem ele são robôs ou essas pessoas passarão a ser PJs? Esse discurso contra a CLT só serve para gerar novos escravos. Estamos evoluindo para uma nova forma de escravidão. Perguntem para os trabalhadores de aplicativos. Eu não quero colocar gasolina no meu carro, até porque não é demitindo o frentista que o combustível vai baixar. Abraços do Odemiro Camilo. Então, Odemiro, o senhor fazendo a sua opção, o senhor vai num posto de gasolina que tenha frentista, vai no restaurante, eu tenho certeza, o senhor vai no restaurante e pede para ver a carteira de trabalho do garçom, para ver se está assinado. Por quê? Porque nós, no dia a dia, nas decisões que nós tomamos, não valorizamos as coisas desta forma como o telespectador, que eu tenho maior respeito, tenho maior direito de pensar dessa forma, mas não é assim que as pessoas se comportam. E mais, não sei que idade tem o telespectador, mas muitos dos que estão assistindo, os seus filhos hoje saem do Brasil para fazer um intercâmbio na Irlanda, na Austrália, na Nova Zelândia. Chegam lá, não existe carteira de trabalho para assinar. Vão tem um emprego em que recebem por hora trabalhada, não tem CLT, e as pessoas voltam porque acabou o visto e são obrigadas a voltar, porque se pudesse ficariam lá. Então, associar liberdade para trabalhar, flexibilidade para negociar regras de trabalho com essa estupidez de escravidão é uma falácia, é um erro, aliás, típico da mentalidade brasileira. Houve a reforma trabalhista. O que é que essas pessoas diziam? A reforma trabalhista vai transformar o Brasil num campo de trabalho escravo. Vai destruir o emprego. O que é que aconteceu? Já faz mais de um ano que a reforma trabalhista está em vigor, um ano e meio. Cadê o caos social? Me chama a atenção que a mensagem não veio pelos correios, né? Ela veio por um aplicativo de mensagens. Eu ainda vou ler, Ricardo, provocação absoluta, porque a quantidade de novos empregos que vão surgir dessa inovação é maior do que as que vão ser extintas por caducidade. E vou além. Cada vez que a gente lida com um novo emprego, com uma nova modalidade de negócios, é um mundo inteiro que se abre, libertando as pessoas de terem que trabalhar para alguém. Quantas pessoas vão poder trabalhar em casa, serem seus próprios chefes? Isso não é liberdade? Isso não pergunta curioso, da Ilka Stein. O curioso é o seguinte, as pessoas que dizem isso, todo mundo tem que trabalhar na CLT, normalmente são as mesmas que dizem o seguinte, o empregador é um explorador do trabalho do empregado. Então, assim... Isso é meio paradoxal, acha que é uma exploração e que todo mundo tem que estar lá para ser explorado. O telespectador respondeu dizendo que
ele não lhe ofendeu. Nem eu. E ele pergunta quem vai fazer intercâmbio. Filho de quem vai fazer intercâmbio? Nem eu. Aliás, se sentiu ofendido, peço desculpas. Não foi minha intenção. Eu acho que o Ricardo Aliás, não teve intenção. ele está inclusive defendendo uma coisa que está escrita na Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira diz que são direitos dos trabalhadores, um dos incisos do artigo 7º, a proteção contra a automação. Vamos lá. Então, o Brasil constitucionalmente é ruim inovar no Brasil. Só faço uma consideração em relação a essa postura sobre empregos. Existe no capitalismo uma ideia chamada de destruição criativa. Quer dizer, o capitalismo propõe inúmeras novas atividades econômicas, inúmeros produtos e tecnologias novas, e estes produtos, estas novas áreas da economia vão se sobrepondo às antigas. Então, no processo de criação de novas coisas, coisas mais antigas são desfeitas, são destruídas. Isso não leva... Ficam obsoletas. Foi um caso clássico, as máquinas de escrever pelos computadores, né? E assim nós podemos mencionar inúmeros outros. E Macalossi, também então, empregos também somem. Por exemplo, o cobrador de ônibus é um emprego que está caminhando para a extinção. O frentista é um outro emprego que está caminhando para a extinção. Assim como no passado existiam os assessoristas de elevador. Eram as pessoas que e os acendedores de lampião, acendedores os lanterninhas de cinema. As luzes na rua eram a gás e tinha uma pessoa que passava acendendo as lâmpadas. Obviamente, isso acabou. Mas mais do que isso, só para não subestimar o mercado de startups em Porto Alegre. Primeiro, Porto Alegre é a 4ª capital do Brasil em número de startups. Segundo, são milhares de startups que surgem a cada ano em Porto Alegre e que constituem, sim, uma fonte de renda e de oportunidade para muitas pessoas. Então, só para quebrar um pouco essa ideia de que startups é uma coisa de elite, que fazer intercâmbio é uma coisa de elite, como se essas pessoas não participassem da sociedade porto-alegrense, não fossem cidadãos que têm tantos direitos como quaisquer outros. O nível de desemprego entre pessoas com menos de 25 anos ia ser brutalmente maior se não houvesse essa possibilidade de inovação. Pergunta da Ilka Stein, ela perguntou já algumas vezes, eu vou perguntar. Como fica a aposentadoria sem a CLT, nesse caso, em relação ao MP da Liberdade? Primeiro, mesmo com a MP da Liberdade Econômica, o sujeito se cadastra para exercer uma atividade econômica, ele não precisa de uma licença do município, ele se cadastra, se registra e recolhe o INSS se achar por bem. Aliás, é obrigatório o recolhimento ao INSS, que é uma excrescência no Brasil. Se quiser contribuir também, ter uma previdência privada, pode fazer. Então, o projeto não inviabiliza que as pessoas se aposentem nem pelo INSS, nem que constituam uma previdência privada. O projeto não afeta isso. Mensagem aqui, mais uma mensagem. Olha só, nós estamos com uma audiência diversificada, né? Temos pessoas do Egito, também temos de Brasília. Diretamente de Brasília, um abraço do Il Secundo, grupo de professores de processo. Parabéns pelo nível de discussão em solo gaúcho. Precisamos replicar estas ideias pelo Brasil. Paulo Mendes, obrigado aí pela audiência. Posso trazer aquele assunto que a gente estava falando antes do programa começar? Vamos lá. Esse projeto é tão bom, essa MP é tão boa, e a adaptação municipal feita pelo vereador Ricardo Gomes, pelo vereador Felipe Camozato, pelo vereador Mendes Ribeiro, é tão boa que vai servir de base para ser multiplicada pelo país inteiro. Muito bem. O que isso significa em termos práticos? Os vereadores que tiverem a mentalidade inovadora e da liberdade para o trabalho, que quiserem replicar este projeto dos vereadores mundo afora, pelo Brasil inteiro, poderão fazer isso. É uma provocação que fazemos. O secretário especial Paulo Ebel adorou a ideia, disse que isso facilitaria enormemente o trabalho do governo federal se os municípios já fossem legislando no mesmo interesse, olhando para a mesma direção. Então, tem que haver vereadores com a cabeça boa, como tem aqui em Porto Alegre, esses 3 que eu citei, em outros municípios do Brasil que estejam interessados em adaptar o projeto base e transformar num projeto de lei do seu município. 5.000
700 e quantos municípios? No Brasil, mais de Se 5 metade deles aderissem a uma MP dessas, nós teríamos um outro ambiente de negócios no Brasil. Inclusive, os 3 da mesa aqui estão à disposição, se há vereadores do interior, do Rio Grande do Sul, Podem de outros fazer estados, contato. façam contato. Se você também quer provocar o seu vereador no seu município para fazer esse projeto. Digam para falar com o Ricardo Gomes, com o Mas Felipe vocês, Samozato, Ricardo, com o Mendes. Vocês têm uma base desse projeto de modo a poder passá-lo adiante? O projeto tomem essa iniciativa em outros lugares? O projeto pode facilmente ser adaptado para qualquer município. O que tu teve que alterar da legislação federal para o que nós fizemos da legislação federal para a do município? A legislação federal, primeiro, ela não entra na esfera do que o município, pela Constituição, pode regular. Então, ela diz o seguinte: os municípios terão de regular o que é baixo, médio e alto risco. Se os municípios não fizerem, tem uma regra federal. Mas se os municípios fizerem, vale a regra do município. O que nós fizemos aqui em Porto Alegre, que inclusive o Ministério gostou e pode repercutir em nível nacional, é dizer o seguinte: tudo aquilo que não está expressamente dito que tem médio ou alto risco, consta como baixo risco. Isso é perfeito. Por quê? Porque em vez do cidadão ter que ir lá pedir, por favor, para a prefeitura declarar que algo que hoje que não se enquadra nisso, que as pessoas buscam e têm uma dificuldade enorme de conseguir. Por exemplo, talvez o alvará mais difícil de conseguir em Porto Alegre hoje seja a casa noturna. E isso, obviamente, continua sendo uma atividade de médio ou alto risco, dependendo do porte. Não entra como baixo risco. Mas um bar, um restaurante são de baixo risco. Uma lanchonete, uma pizzaria, que são coisas simples que às vezes as pessoas abrem em pequenos espaços e que precisam hoje de uma série de alvarás, o alvará sanitário, o alvará do meio ambiente, o alvará... Deixa de ser necessária essa... Não vai precisar de nenhum desses. Nenhuma dessas outras. Nenhuma dessas de X, nada disso. Inclusive está na entrevista que Paulo Ebel deu, que está no YouTube, eles dão inclusive citam como exemplo. Mas o sujeito vai vender comida podre. A prefeitura continua com o dever e o poder de fiscalizar. Então, o que nós estamos sugerindo? Que a prefeitura crie um sistema de mero registro, cadastramento. O sujeito vai lá e diz assim: eu sou o Ricardo, eu tenho uma carrocinha de cachorro na esquina da cachorro-quente, na esquina da rua tal, com a rua tal. E a prefeitura vai lá e fiscaliza. Sabe, isso é importante. Mas a fiscalização é depois que o sujeito está operando, ao contrário de ter que pedir o alvará, que ele espera na fila para depois conseguir. Isso é importante pelo seguinte, porque o sujeito que está numa situação complicada em termos financeiros, isso é parte da vida de milhões de brasileiros. Se fala dos 14 milhões de desempregados, mas pouco se menciona o efeito deletério que isso tem sobre a vida de tantos outros milhões que são dependentes desses 14. Quer dizer, o sujeito está desempregado, então ele está vivendo provavelmente de algum bico ou da renda do seu cônjuge, da sua mãe, do seu irmão, do seu filho, alguma coisa do tipo. Então o sujeito está desempregado no momento e ele quer abrir uma empresa ou ele quer fazer um negócio, ele quer tirar um sustento e ele muitas vezes acaba perdendo o ânimo de fazer isso porque a legislação imposta para ele, por exemplo, abrir uma barraquinha de cachorro-quente é de tal sorte gigantesca que simplesmente ele desiste. Eu vou perder tempo gastando com alvará, com protocolo, e vou ter que ir lá na prefeitura, e vou ter que ir atrás de não sei o quê, vou ter que fazer adaptações, e no fim das contas ele não vai poder fazer o negócio dele. E ele vai continuar desempregado. E ao contrário do que tentou dar a entender, pelo menos na minha interpretação, o telespectador, de que essa lei terminaria... Não, porque é importante comunicar para as pessoas o seguinte: deu a entender que isso interessaria só a startups, como se fossem pessoas de grande poder econômico. Na verdade, as pessoas que têm condição, poder econômico ou uma empresa grande, elas têm o contador, têm o advogado, têm acesso aos serviços que permitem que ela enfrente essa burocracia. Quanto mais dificuldade econômica a pessoa tem, um desempregado que não tem dinheiro para pagar um contador, para pagar um advogado, esse é o principal beneficiado por essa medida provisória em nível federal e por esse projeto em nível municipal. Porque nós sabemos que a grande empresa tem, às vezes, um andar inteiro de contadores e advogados que enfrentam a burocracia. Agora, ela fica insustentável, fica impagável justamente para as pessoas
que mais precisam trabalhar. Eu tive um colega na faculdade de Direito, nós discutimos a faculdade de Direito inteira, ele tinha uma posição ideológica bastante diferente da minha, né? Dizia que o Estado tinha que regular a economia, que não podia deixar qualquer pessoa sair empreendendo, porque as pessoas, Onde já se viu as uma coisa pessoas são dessa? malvadas, viu, as pessoas são malvadas, o capitalismo concentra renda e o Estado tem que proibir isso, tem que... Ao fim da faculdade, um dia ele me procurou... Tem que fazer concurso público. Ele me disse o seguinte: Tchê, eu estou arrependido de tudo que eu te disse, porque o sujeito que tinha um crédito educativo para estudar na faculdade... Agora ele ia ter que pagar. E me disse o seguinte: eu estou tentando abrir uma carrocinha de cachorro-quente para minha esposa. Eu estou há 3 meses brigando, eu não consigo. E ali ele se deu conta que, na verdade, esse aparato do governo joga contra as pessoas mais pobres. Ele asfixia, ele é impeditivo. Rafael, não ouvimos ainda você nesse bloco. Macalossi, eu acho que existem alguns pontos. Eu acho que a função aqui é de Só um ponto, esclarecer o teve um telespectador. comentário que chegou ali, até o Chico ficou olhando também. O comentário do nosso telespectador, ele disse que lá no BB, no Banco do Brasil, provavelmente, de Montevidéu, ele disse assim: desde quando assessorista é coisa do passado? No Banco do Brasil de Montevidéu tem um. Na rua? Pensei em Montevidéu. Não, o Chico me esclareceu, é que eu vi por cima. Na Rua Uruguai? Aqui do centro. Bom, Claro. Bom, Mas então isso é tem bem lá, comum tem em lá, mas é um órgãos públicos e assemelhados, item é um item assim de antiguidade. Nós falamos do Egito. Vai ver antes. que é uma concursada que não se aposentou ainda. Às vezes o salário é bem alto, ascensorista. Vai lá. Mas acho que a nossa função aqui é esclarecer também o telespectador sobre algumas das possibilidades inovativas, né, que trazem inovação nesse ambiente Muito novo bem. aí da MP de Liberdade Econômica. E nós não falamos ainda, mas acho que uma das... E eu tenho certeza que isso tem dedo de gaúchos, inclusive. Eu tenho certeza que os gaúchos que fazem parte aí do Ministério da Economia, junto com o Paulo Ebel, estão nos ajudando. Provavelmente também um conterrâneo nosso, Luciano Tim. Esse me parece aí que tem o dedo dele nessa história. Eu já tive o prazer de moderar uma palestra do professor Luciano Tim na Universidade de Caxias do Sul, onde eu fui aluno. Eu tenho certeza que ele passou por ele isso aqui. Que é a ideia de obrigar nos projetos que envolvam regulação da atividade econômica a apresentação de um estudo de impacto regulatório. Então, hoje, o que nós temos no Brasil? Qualquer regulação do mercado que envolva gasto público, ela necessariamente passa pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Perfeito. pela apresentação de um relatório de impacto financeiro, do que essa regulação vai trazer na ótica do gasto público. Mas nós não temos, e acho que essa é sintomático, né, do porquê disso ser necessário, nós não temos no Brasil a obrigação de apresentação do que é o impacto para a atividade econômica do cidadão, dos projetos de lei que envolvem criação de burocracias. E a MP da Liberdade Econômica, e está sendo replicado no âmbito municipal, um dispositivo muito parecido, ele impõe na apresentação de qualquer marco regulatório, seja ele legal ou infralegal, ou seja, lei ou esses decretos, resoluções, portarias, a apresentação de um relatório de impacto regulatório, ou seja, o que isso vai acarretar na vida daquele que empreende naquela atividade econômica. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma regulação sobre uma nova tecnologia, para voltar aqui a algo que todo mundo gostou aqui na mesa, né? Uma nova tecnologia que começa a se implementar, para apresentar uma proposta de regulação dessa atividade econômica, o poder público, em qualquer dos seus órgãos, vai ter que apresentar um relatório do que isso vai acarretar financeiramente para o sujeito que exerce aquela atividade econômica. Deixa eu dar um exemplo bem objetivo. Porto Alegre está vendo os patinetes, que é uma inovação que surgiu, se colocou na cidade. É um sucesso a questão dos patinetes, esses que são alugados por momentos. E se fala em exigir, por exemplo, o uso do capacete. É fácil os vereadores, nós nos reunirmos e dizermos assim, precisa usar capacete. Mas tem uma porção de gente se arrebentando aí, né? Tudo bem. Mas isso é da responsabilidade de quem pega o patinete. Mas vou te dar um outro exemplo. Vou fugir da questão do capacete. O terceiro não vai estar Mas de eu quero capacete. capacete, eu também quero cotoveleira, joelheira. Mas vou te dar um outro exemplo. O cara que está na tua frente... Tu é Então todo mundo tem que responsável, andar de não a capacete. empresa. Mas isso se chama Código Civil e a responsabilidade civil já está dada. Empresa. A questão é, vou mudar esquece o capacete, tá? Tem gente dizendo o seguinte, se o cidadão que alugou o patinete deixa ele num lugar proibido, a empresa tem que mandar recolher. A empresa do patinete tem que mandar recolher. Como se eu fosse alugar um carro hoje, numa locadora de veículo, estacionasse num lugar proibido e a locadora fosse responsável por ir lá tirar o carro da vaga que eu coloquei. Voltamos para o capacete.
É fácil os vereadores dizerem assim, tem que ter capacete em todos os... Quem vai pagar? Quanto Onde é custa que um bota o capacete? capacete? Quantos são? Não, mas é verdade. Como é que tu impede que o capacete seja roubado? Quanto custa a higienização Vai desse ficar ali capacete? preso no Imagina patinete. o nojo que não seria E o capacete tamanho? num dia quente. O tamanho, ele vai ser ajustado. Quanto custa um capacete? Então é o seguinte, nós estamos criando uma regra para a iniciativa privada São sem ideias sequer absurdas. pensar no custo que essa regra vai acarretar para a iniciativa privada. Isso que o Rafael falou Então, agora é incrível. E o esse suador, projeto- o capacete no verão, que Claro, nojo. é, Queria usar. o projeto está dizendo o seguinte, que o município, quando faz uma regra dessa, ele tem que pelo menos saber o tamanho do impacto É mais da regra. simples no caso desses responsabilidade. patinetes aí, é você exigir que a pessoa que usa esteja portando um capacete. Mas é o seguinte, aí o sujeito sai de casa, eu saí porque eu estou indo na padaria. No meio do caminho eu olho, pô, tá aqui o patinete, eu quero dar uma volta, aproveitei. Não posso, eu não trouxe o meu capacete. Ou vai obrigar o usuário a comprar o seu próprio capacete. Então tem uma coisa de... E o curioso é o seguinte, nós estamos fazendo isso. Eu ouvi na rádio o secretário... o mesmo argumento do cinto de segurança. Ouvi na rádio... Não, mas não é a no mesma cinto de coisa. segurança tu tem pelo menos os dados de quantos acidentes automotivos acontecem por ano. Perfeito. Quando tu aluga o patinete, tu hospitais de Porto assina. Fazendo o Alegre, papel do advogado do diabo. ouvi o secretário dar uma entrevista na Rádio Gaúcha, dizendo o seguinte, nós pedimos para os hospitais dados sobre a quantidade de acidentes com patinetes. Não tem dados. Não há dados. Então nós vamos criar uma... Então não há dados, não precisa Sem fazer ter uma dados. lei. Sem ter Aliás, dados. não precisaria fazer de qualquer jeito. Porque a pessoa que pega o patinete, ela assina um termo de compromisso lá, quando ela vai se registrar, de que ela é responsável por si mesma. Agora, eu não tenho nada patinete. contra o município criar uma regra para dizer o seguinte, é para andar na calçada, qual é o limite? Aliás, não podemos, porque a União Federal já fez isso, no Código de Trânsito, é uma regulação razoável, limite de velocidade, onde tem que andar, se é na mão ou na contramão, isso o Código de Trânsito já diz. O que é irrazoável é nós agora criarmos regras da nossa cabeça sem saber quanto custa. Bota logo um airbag no patinete. Eu acho que um exemplo interessante disso... Fala aí, nós vamos para o intervalo. Vamos Vai lá. lá, Fábio. Mas é bem simples. É as meia entrada, que se chama, né? O desconto para certos setores sociais, para as entradas de qualquer coisa, shows, cinemas, etc. Esse é um exemplo muito prático de necessidade de uma análise de impacto regulatório. A gente pode chegar ao final das contas e se dar conta que não, é melhor fazer a meia entrada ou é pior fazer a meia entrada. Mas a pergunta é, alguém no momento em que se discutiu esse projeto, tinha dados do que isso significava em termos de presença daquele setor social comprando ou não comprando ingresso, qual era a expectativa esperada para um ou outro. E me parece... Os outros teriam que pagar a mais. E me parece que a análise de impacto regulatório ela é um marco de responsabilidade legislativa. Que bonito. Assim como nós temos a responsabilidade fiscal que pegou, esperamos que no futuro haja uma concepção de responsabilidade legal, legislativa, por parte dos legisladores. Mas é o mínimo, né? discordo, vou terminar esse bloco dizendo que eu discordo absolutamente do comentário final do Rafael, porque além de responsabilidade fiscal, teve uma coisa que ela não fez, foi pegar. É verdade. Não é à toa que nós estamos nessa pindaíba financeira aqui, agora o governo pedindo suplementação orçamentária para pagar as contas. Vamos fazer um intervalo, depois tem mais mensagens do nosso público. Obrigado a todos pela audiência, já voltamos. De volta aqui na RDC Entreantes. De volta aqui na RDC com o Cruzando as Conversas, trazendo para vocês debates noturnos sobre os temas do momento. Hoje estamos analisando a MP da Liberdade Econômica em nível federal, estadual e municipal. Nós temos aqui a presença da Fernanda Bart, do Ricardo Gomes e do Rafael Abreu, e também com uma grande quantidade de comentários do nosso público. Eu vou ler a mensagem que gerou aquela discussão sobre o Uruguai, Montevidéu e assessoristas, que o Rômulo, nosso produtor, mandou aqui. Mensagem do Fernando Fichter, desculpe se eu não pronunciei correto. Assessorista, coisa do passado, não na sede do BB da rua Uruguai. Daí eu li assim, Uruguai passando na tela, pensei, deve ser em Montevidéu, né? Mas não, é aqui no Brasil mesmo, em Porto Alegre. Mais uma mensagem, e essa eu gostaria de agradecer em especial. Parabéns ao apresentador e convidados, super qualificados. E daí, não é eu que estou falando, é o telespectador. Certamente o melhor programa da TV local.
Ó, obrigado. A liberdade ainda assusta algumas pessoas. Está na hora do Rio Grande do Sul e do Brasil saírem do atraso. Mensagem do Clério Lauschner. Obrigado, Clério, pela audiência qualificada. Também mensagem aqui, boa noite, aqui da Elza, obrigado. Também mensagem, deixa eu pegar aqui, Suzana, aqui de Porto Alegre. Parabéns pelo programa, sonho com o dia que todos possam escolher se querem ou não a CLT. As empregadas domésticas, as mais informadas, fazem o MEI. Ela menciona isso. É verdade. Isso, aliás, são dados do antigo Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, que com a lei que estendeu, que é uma emenda constitucional que estendeu uma série de questões da CLT para as domésticas, como FGTS, diminuiu o número de empregadas domésticas do Brasil. Por quê? Porque é um modelo anacrônico. A maioria hoje trabalha como diarista, vai numa casa num dia, na outra casa no outro dia. E muitas fazendo MEI. E muitas fazendo MEI. Claro. Viraram empresárias de si mesmo. Mensagem da Sandra Gali de Lema. Vê que o assunto é estimulante, as pessoas mandam mensagem, né? Exatamente. Boa noite a todos. Quais as principais diferenças entre SMP e o MEI? Muito bem. O MEI é uma forma de criar a sua empresa, né? Então, mesmo tendo o MEI, a pessoa precisava o alvará para exercer a sua atividade econômica. Com essa medida provisória, a pessoa faz o MEI, se quiser, se não quiser não precisa, mas se quiser faz o MEI, registra o MEI e vai trabalhar sem precisar pedir o alvará, a licença ambiental, em alguns casos, ou a licença sanitária em outros. Por exemplo, a pessoa que faz pastel para fora ou faz comida para fora. Docinho. Hoje tem um monte de gente apostando nesses doces gourmet. Exato. Faz em casa, usa para completar a renda. Em tese, precisaria uma licença sanitária, porque está vendendo um produto alimentício. Cara, sabe agora que deixa de precisar. novo. Teve um amigo meu uma vez que ele tentou abrir um negócio que basicamente era o seguinte: ele tinha que colocar estampa em camisa. Ele foi exigido licença ambiental. É isso. Isso já diz tudo. É o fim do mundo. Parece uma coisa, tem que fazer a licença ambiental. Só que para fazer a licença ambiental, o sujeito tem que apresentar um laudo que descreve a sua atividade. Para isso, ele precisa contratar um engenheiro ambiental. Isso, cada uma dessas etapas, precisa contratar um profissional para fazer o custo de formalizar a empresa vai subindo. Aliás, se nós fôssemos cumprir a CLT à risca, a CLT diz que antes de contratar o primeiro empregado, toda e qualquer empresa deveria apresentar um laudo das condições de ambiente de trabalho assinado por um engenheiro do trabalho e um laudo médico assinado por um médico do trabalho para dizer que essa função é segura. Eles precisam estar gerando emprego entre eles. Imagina o seguinte, uma microempresa para contratar mais uma pessoa para trabalhar, uma microempresa. Um dentista para contratar uma secretária. Agora, né, Ricardo? Isso vai cair. Isso cai. Isso vai ficar para o passado. Cai, graças a Deus. Um dentista para contratar uma secretária tem que, antes de contratar a secretária, contratar um engenheiro, contratar um médico, para depois poder contratar. E o que tu faz? Tu acaba não contratando e não gerando aquela vaga de emprego, porque tu não tem condições de sustentar. Ou se faz e não se cumpre. Então é o seguinte, o Brasil criou uma quantidade de normas imensa que nós não cumprimos, não pega, né? E um exemplo Só uma mensagem aqui que complementa. Boa noite a todos. Mensagem do Jorge Berger. Boa noite a todos. Se a CLT fosse bom, os funcionários públicos seriam regidos pela referida. Então, mensagem do nosso público, vai lendo. Eu acho que um exemplo, e a MP toca em alguns aspectos dessas relações de trabalho. E um aspecto interessante é a questão dos horários de funcionamento, especialmente dias como feriados e domingos, em que muitas cidades têm normatizações impeditivas de novos agentes entrarem no mercado. A gente teve recentemente, pode-se dizer, porque isso foi noticiado em toda a imprensa, a dificuldade de uma grande conglomerado de lojas aí que gostaria de vir para o Rio Grande do Sul e encontrou esse obstáculo. Agora finalmente conseguiu já inaugurar em algumas cidades. Mas esse é um obstáculo que é interessante porque mesmo um sujeito que eventualmente tem uma pequena loja, um pequeno restaurante, ele em algumas cidades ele recebe, digamos assim, um não vindo da administração pública e ele diz, não, mas o meu empregado quer trabalhar e ganhar hora extra, quer receber o diferencial por trabalhar no domingo, eu estou disposto a pagar e eu tenho cliente que quer vir aqui.
Só que o poder público não deixa. Então essa MP me parece que toca nas relações de trabalho, eu assumi que se são relações que são formalizadas, se todos aqueles que estão ali porque precisam ou porque querem, Respeito que se aos respeite contratos entre partes privadas. Claro. Aliás, a reforma trabalhista extinguiu a necessidade de autorização prévia para trabalho aos domingos, que era uma necessidade da lei brasileira. Mas as leis Não, municipais mas a lei, ainda proíbem. imagina fazer uma coisa dessas, o cara quer trabalhar e o Estado diz, não, você tem que ficar em casa não descansando. vai trabalhar, não vai Não, mas trabalhar. alguns municípios têm legislação própria e tem nesse legislação sentido. municipal. Não pode nesse sentido. trabalhar, o cara quer lá tirar um extra, não pode. Aí deixa A eu- loja não que pode. eu Abreu, vou fazer eu sei que não sei se é anunciando o programa, não sei se algum concorrente mas é a Havan, do Luciano Hang, e eu faço questão de citar isso porque é um sujeito extremamente envolvido em fazer uma mudança política no Brasil para ter liberdade para trabalhar. Ele é um herói da resistência, literalmente, porque... Esses dias vi um vídeo dele aqui numa loja, ele fez uma propaganda de Páscoa com Aquele cara trabalha 24 desenho, horas por cartoon, um dia. cachorrinho comendo um ovinho de chocolate, e o Ministério Público do Trabalho o autuou porque ele estaria, pela propaganda, sugerindo que dessem chocolate para os animais de estimação. Aí tu pensa quem é o animal, Lembrando que o chocolate faz é mal o para os animais de cachorro estimação. ou quem Ministério Público autuou Ambiental. ele. Lembrando que nós não Nós recomendamos dar estamos chocolate. no fim da conversa, eu gostaria só de citar aqui alguns exemplos, barbaridade. que eu acho que isso é instrutivo para o público, né? De aspectos que a MP da Liberdade Econômica traz. Então vamos lá. Ela possibilita que todos os documentos e comprovantes sejam digitalizados e suas versões originadas descartadas. Então, aquela Não tem mais o cópia, custo de xerox, guardar papel. Guardar papel, bota fora. Aliás, Nota fiscal, essas coisas todas. o poder né? público gasta uma fortuna em imóveis onde ficam os arquivos do poder público. Poderiam estar dentro de um Como o servidor. governo digital é parte da Secretaria Especial do Paulo Webel, isso aí, no tocante à organização do governo federal, isso vai gerar uma economia gigantesca para os cofres públicos. Muito bem. É dispensado qualquer tipo de registro, incluindo alvarás de funcionamento sanitário e ambiental para atividades consideradas de baixo risco. Reduz as exigências para pequenas e médias empresas abrirem capital na Bolsa. Caberá à Comissão de Valores Mobiliários definir quais regras serão eliminadas. Por que isso é importante? Porque isso permite a capitalização de empresas pequenas com maior facilidade. O sujeito está no mercado financeiro e, se a empresa está indo bem, ele pode ter ativos dela sendo valorizados pela busca do mercado. Ou seja, o cara pode enriquecer E as ainda startups mais. vão ficar super bem. Proíbe alterações judiciais em contratos empresariais, incluindo aqueles que versam sobre normas de ordem pública. Atribui um tempo máximo a todo pedido de licença ou alvará. Ao fim desse prazo, caso não haja resposta, o requerimento será automaticamente aprovado. Isso é transformador também, porque inverte a lógica de que a gente maravilhoso. protocola alguma coisa, o governo senta em cima e não responde nunca. Exatamente. Agora, os atos do governo têm que ter prazo. Senão O caduca. governo municipal pode dar um prazo e dizer o seguinte: esse seu pedido tem que ser respondido em 90 dias. Se não for, a licença está concedida automaticamente. Muito Exatamente. bem. Senhores, olha, eu gostaria de agradecer a vocês Já três. acabou o programa? Passou assim, ó. Gostaria de agradecer a vocês todos e a baita audiência que nós tivemos aí com mensagens, comentários. Está chegando aqui mais ainda mensagens e eu vou dar 10 segundos para cada um se despedir. Fernanda, muito obrigado. Muito obrigada por ter participado do programa junto com uma bancada tão qualificada. E eu acho que assim a eleição do ano que vem está aí. Vamos votar em mais pessoas com cabeça aberta para propor projetos assim no Brasil inteiro. Tudo bem. Precisamos. Obrigado. Rafael, obrigado. Bom, muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado a todos os telespectadores aí que contribuíram para o debate. Eu fico feliz de ver que o governo se deu conta de que ele não tem que ser um cartório, um grande cartório, e ele passa a ser apenas um fiscal da atividade econômica que já se desenvolve, e não aquele que impede a atividade econômica que ainda não se desenvolve. Ricardo Gomes, obrigado. Obrigado, Macalossi, Fernanda, Abreu. E tem um outro subproduto muito positivo aqui, que é o seguinte: à medida em que a gente exige menos coisa do governo, os servidores agora que forem se aposentando, a gente não precisa ficar cada vez mais contratando mais gente e quebrando a máquina pública através de contratação de pessoas. Vamos aprovar esse projeto. Vão aprovar esse projeto, sim. Para quando? Agora ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Eu acho que talvez em 90 dias a gente consiga tê-lo analisado. No 60 a 90 dias. Seria um baita presente de Natal para a cidade se a gente tivesse no final do ano isso já aprovado. Especialmente para as pessoas que estão procurando emprego, trabalhando na informalidade, vão poder chegar no fim do ano e mostrar para a família que
Agora são empreendedores legalizados na cidade de Porto Alegre. E é isso aí. Obrigado a todos. Amanhã nós voltamos a partir das 22 horas e 30 minutos, daí com um debate sobre mínimo regional, que é também um tema bastante candente, importante, e nós vamos trazer aqui pontos de vista para analisar isso. Inclusive, a bancada do Novo parece que fechou questão contra. Vai estar o Giuseppe Resgo aqui para falar sobre isso pelo partido. Boa noite, até mais.